Vamos escrever o Marcos, capítulo 8, versículo 10 ao versículo de número 21. Quem achou, diga amém. Entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles, os discípulos, se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves, e não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Meu tema nesta noite é aprendendo a confiar em Jesus de verdade. Eu quero refletir com vocês sobre confiança aqui esta noite. Gamaliel ensinava que para uma sociedade ser boa, ela precisava estar fundamentada em cima de 3 principais pilares. Estes 3 pilares são o amor, a paz e a justiça. Gamaliel era muito coerente nos seus ensinos. Isso é uma grande verdade. Uma sociedade, para ser boa, ela precisa ter paz, ela precisa ter o amor, acima de tudo, e precisa realmente da justiça. Gamaliel foi um grande mestre, mas não dá para comparar Gamaliel ao nosso Cristo, ao nosso Jesus. Ele foi um mestre muito acima de qualquer mestre que já existiu. Jesus, ele tinha muito pouco tempo para ensinar para os seus discípulos todas as bases da vida cristã. O ministério terreno de Jesus teve uma duração de apenas 3 anos, 3 anos e 6 meses aproximadamente. É muito pouco tempo para passar tantas lições importantes. Então, Jesus, ele era muito intenso nos seus ensinos. Durante todos os dias, Jesus ensinava alguma coisa para os seus discípulos. Jesus está ensinando para os seus discípulos os principais pilares da vida cristã. O principal de todos eles é o amor. Mas um dos principais pilares da vida cristã é exatamente a confiança. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer nele, precisa ter fé. E é pela fé que a gente se aproxima de Deus. Então Jesus, ele, neste episódio, ele vai mostrar que os discípulos andam do lado dele já há muito tempo e não ainda desfrutam de uma confiança plena nele. Vamos então, por etapa, olhar para este texto. Lembrando um lindo pensamento de Agostinho de Hipona, quando ele dizia que confiar em Deus é assinar uma folha em branco, entregar nas mãos de Deus, dizer: Deus, escreve nesta folha o que o Senhor quiser escrever, porque tudo que o Senhor escrever eu vou gostar. Confiar em Deus é assinar uma tela em branco, entregar nas mãos de Deus e dizer: Deus, pinte esta tela das cores que o Senhor quiser pintar, retratando a minha vida,
porque qualquer cor que o Senhor colocar, eu vou gostar. Quem tem essa confiança em Deus? É essa confiança que nós precisamos. Este episódio se passa logo depois da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus está num tempo que nós chamamos de período da popularidade. Logo depois da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus vai para o barco com os seus discípulos e ele vai fazer uma travessia. Isso era uma constância no ministério de Jesus. Antes dele chegar no barco, mais uma vez ele é confrontado pelos religiosos daqueles dias. Um grupo formado por herodianos, por saduceus e por fariseus. Marcos acha por bem de falar aqui dos herodianos e dos fariseus. Mas Mateus também historia esta passagem e ele fala que eram os saduceus e os fariseus. Não há contradição nenhuma, é que na verdade havia uma mistura de saduceus, de herodianos e de fariseus. Mateus, ele historia os saduceus. E Marcos acha por bem destacar os herodianos. Estes dois grupos tinham a mesma ideologia, a ideologia deles era muito parecida. Pelo menos em confrontar Jesus eles concordavam, todos os partidos religiosos. Os fariseus eram os maiores opositores do ministério terreno de Jesus. Eles param Jesus. Jesus está no período da sua maior popularidade. Todos estão falando da multiplicação dos pães e dos peixes. Todos querem estar perto de Jesus. E eles aproximam-se de Jesus e eles pedem um sinal dos céus, querendo dizer, esse truque que o Senhor fez aí não é nada para nós. Não significa nada para nós. Nós queremos ver alguma coisa que venha dos céus. Quando eles pedem um sinal dos céus, eles estão, na verdade, querendo que Jesus faça algo, como fora feito pelo profeta Elias, lá no monte. Eles querem dizer, faça como o profeta Elias, se o Senhor é profeta de verdade, faça descer fogo dos céus. Eles estão querendo alguma coisa assim. Jesus olha para eles e diz assim, para vocês, para esta geração, eu não vou dar sinal algum. Mateus historia também esta passagem, diz, mais enfaticamente que Jesus diz assim, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Jesus está falando, na verdade, da sua morte e da sua ressurreição ao terceiro dia. Jesus vira as costas para estes herodianos, para estes fariseus e para estes saduceus e entra no barco com os seus discípulos. Jesus ficou inquieto por esse pedido deles. Como é que pode um grupo de religiosos pedir para Jesus um sinal que fosse dos céus, tentando dizer que a multiplicação dos pães e dos peixes não era um milagre, tentando desfazer a obra perfeita de Jesus? Mas Jesus vira as costas para eles, depois de ter dado esta resposta, entra no barquinho com os seus discípulos, e ele agora vai ensinar uma das maiores lições da vida cristã para os seus discípulos. Jesus, ele não se pronuncia logo. Ele começa uma travessia com os discípulos. Ele vai até o outro lado. Pedro está com vontade de falar, Tiago está com vontade de falar, João, Filipe, Bartolomeu, André, ninguém se pronuncia. O mestre também não se pronuncia. Jesus volta por alguma razão. E aí ele se levanta, então ele vai dar um pronunciamento. Os discípulos veem que o semblante do mestre está como que de alguém que não gostou do que ouviu. Jesus ficou inquieto no seu espírito, a Bíblia diz isso. Então Jesus levanta-se no barco, e ele dá uma palavra que os discípulos não entendem. A pior coisa para um ensinador é ele estar falando algo que as pessoas não captam, que as pessoas não entendem. Jesus levanta a voz, e quando ele levanta a voz, ele diz assim, acautelai-vos. Quando ele usa esta palavra, acautelai-vos, tomai cuidado, todos os discípulos estão olhando para ele. Mas então ele vai usar uma palavra que vai fazer com que os discípulos todos tirem os olhos dele na mesma hora. Ele diz assim, acautelai-vos. Os discípulos olham para ele. Então ele continua e diz assim, do fermento dos fariseus e do fermento
de Herodes. Quando Jesus usa a palavra fermento, eles associam a palavra fermento a um pedacinho de pão que tem lá no barco. Jesus está usando a palavra fermento aqui, não para falar do pedacinho de pão que eles tinham no barco. A palavra fermento aqui é usada por Jesus para falar da doutrina dos fariseus, da religiosidade externa dos fariseus. Jesus está usando a palavra aqui, fermento, para falar que os herodianos são mundanos, que eles não têm nada de espirituais, que os saduceus são mundanos. Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo: tomem cuidado com a doutrina daqueles que são apenas religiosos, mas são estereóticos. E tome cuidado com aqueles que são mundanos. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Vocês não podem ser nem mundanos e nem religiosos, que vivem uma vida religiosa e estereótica. Vocês têm que se parecer comigo. Vocês têm que olhar para mim. É o meu ensino, é a minha palavra que vale. Quero que vocês visualizem comigo a cena. Todos tiram os olhos de Jesus e olham para um pedacinho de pão que tem no barco. Aqui a gente vai aprender uma lição já. Se Jesus estiver falando, jamais deveríamos tirar os olhos dele para olhar para aquilo que é matéria. Enquanto ele estiver falando, vamos olhar para ele, porque é dele, é nele que nos fundamentamos e que fundamentamos todas as coisas na nossa vida. O que tem de pessoas que o Senhor está falando, o que tem de gente que Deus está falando de coisas espirituais, que Deus está falando para ele de coisas eternas, e ele está olhando para aquilo que é material, ele está olhando para aquilo que é pequeno demais, ele está olhando para aquilo que é palpável. O Senhor está falando: ei, olhe para mim, tire os olhos do que é material, aprenda a confiar em mim de verdade. Eles olham para o pedacinho de pão e todos têm o mesmo pensamento. Jesus deve estar censurando a gente por não ter trazido pão para o barco. Jesus deve estar chamando a nossa atenção por não termos trazido pão para o barco. A gente só tem um pedacinho. Se a gente tiver fome, se a travessia demorar demais, se a gente precisar comer, como é que a gente vai fazer? A gente só tem um pedacinho de pão. Os discípulos se esqueceram que na vida cristã o que conta não é o barco e nem quantos pedacinhos de pão você tem no barco. Se esqueceram que na vida cristã o que conta é a presença daquele que é maior que o barco, que é maior que o seu pedacinho de pão. Oh, glória a este Deus maravilhoso que está hoje nos alertando novamente, dizendo para nós: ei, na vida cristã, às vezes você vai ter muitos pedacinhos de pão, mas às vezes você vai ter um pedacinho só. O importante não é quantos pães e quantos peixes você tem, o importante é a presença daquele que é maior que o teu pedacinho de pão. O importante é a presença daquele que multiplica pão e peixe se a gente precisar. O mais importante na vida cristã é ter a presença de Jesus na nossa vida. Eu estou pregando aqui para gente que só tem um pedacinho de pão no seu barco. Eu estou pregando para gente aqui que só tem um pedacinho muito pequeno de pão no seu barco. Mas o Senhor está falando para você esta noite: tira os olhos do seu pedacinho de pão, olhe para aquele que é maior do que o seu pedacinho de pão. Olhe para os olhos daquele que é maior do que a tua limitação humana. Este pedacinho de pão pode representar todas as tuas finanças.
Este pedacinho de pão pode representar o momento que você está vivendo com a sua família. Este pedacinho de pão pode representar as portas que ainda estão fechadas. Este pedacinho de pão representa tudo que é palpável, tudo que é limitado, tudo que é previsível. Mas o Senhor está falando para alguém aqui esta noite: ei, aprende a confiar em mim de verdade. Tira os olhos do pedacinho de pão, porque eu estou no barco com você. O Senhor está dizendo para nós aqui hoje. Eles começam a razoar, eles começam a pensar: por que é que a gente não tem pão? A gente podia ter mais pão aqui no barco. Como é que pode a gente ter se esquecido de trazer pão para o barco? Eles viram Jesus multiplicar pão e peixe por 2 vezes. Eles estavam preocupados agora porque só tinham um pedacinho de pão no barco. Então Jesus olha para eles e diz assim: olha o que Jesus diz no versículo 17. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes? A primeira cobrança de Jesus para os seus discípulos aqui é: não considerastes? Jesus está querendo dizer: vocês não consideraram nada do que eu falei para vocês até agora. Eu falei que eu ia calçar vocês, que eu ia vestir vocês, que eu ia alimentar vocês, que eu ia cuidar de vocês. Vocês não consideraram os meus ensinos ainda, não consideraram as minhas palavras ainda. Jesus também está querendo dizer: ei, vocês não consideraram ainda as 2 multiplicações de pães e de peixes. Vocês não consideraram estes 2 grandes milagres ainda. Vocês não aprenderam ainda a reconhecer o meu poder, o meu cuidado para com vocês. O que tem de gente na igreja que vive exatamente o que os discípulos estavam vivendo aqui. Ele já viu Deus fazer milagre na casa dele, mas a primeira dificuldade que aparece lá, ele já quer arrumar as malas, já quer desaparecer, fica todo desesperado. Ele já viu Deus abrir portas de emprego quando ele mais precisava, mas é só o desemprego bater e ele já fica todo desesperado. É como que se Deus não tivesse feito nada na vida dele, é como que se Deus não tivesse dado nada para ela. Ele já viu Deus curar, já viu Deus fazer milagres, mas na hora do aperto, na hora que só tem um pedacinho de pão, se esquece de tudo e olha para os céus e grita, e é como que se Deus não tivesse feito nada. O Senhor está falando para nós aqui esta noite: ei, eu já abri a porta uma vez, se precisar eu abrirei de novo. Eu já fiz milagre uma vez, se precisar eu farei de novo. Eu já entrei na tua família uma vez, se precisar eu entro de novo e mais uma vez, e quantas vezes precisar. Você só tem que aprender a confiar em Jesus de verdade e a considerar o que Ele já fez. A gente tem uma tendência à ingratidão, a não considerar nada que Ele já fez na nossa vida. A gente fica sempre querendo o extraordinário, a gente fica sempre esperando algo mais, a gente fica sempre achando que Deus vai fazer alguma coisa a qualquer momento, que vai nos surpreender do jeito que a gente gostaria, que vai chamar a atenção de todas as pessoas. E o Senhor está dizendo: ei, eu venho trabalhando na tua vida,
eu venho fazendo durante todos os dias da tua vida alguma coisa. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua vida, em todos os sentidos. Eu estou cuidando dos teus filhos, eu estou cuidando da tua entrada, eu estou cuidando da tua saída, eu estou te guardando no meio das tempestades e dos vendavais da vida. Eu tenho te protegido, eu tenho te alimentado, eu tenho te vestido. Então aprende a reconhecer o que o Senhor tem feito na tua vida até agora, porque Ele é o Deus que tem feito muito mais do que esperávamos ou merecemos. Eu acho lindo quando Deus se apresenta para Salomão, naquele sonho que ele teve lá no alto da montanha, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 8, Deus dá a possibilidade para Salomão ser o que ele quisesse ser. Deus diz assim: pede-me o que você quiser, e Deus não impõe limites, não há um teto. Deus diz simplesmente: pede-me o que você quiser e eu vou te dar. No versículo de número 8, Salomão, antes de pedir, se fosse eu, talvez se fosse você, na mesma hora apresentaria para Deus o projeto sem dizer mais nada. Está aqui o meu projeto de vida, está aqui o que eu quero, Deus, eu quero sabedoria. Mas Salomão, antes de pedir, versículo de número 8, ele diz assim: de grande benevolência tu usaste para com meu pai Davi, e a mim o Senhor fez reinar no seu lugar. Aí ele apresenta o seu projeto de vida, aí ele faz o seu pedido. Sabe o que a gente aprende aqui com Salomão? Que antes da gente pedir qualquer coisa, a gente primeiro tem que reconhecer o que ele já fez na nossa vida até agora. A gente tem que aprender a valorizar o que Deus nos deu. A gente tem que aprender a agradecer por tudo que Ele tem nos dado dia após dia. Salomão está querendo dizer: o meu pai não era ninguém, a família do meu pai não era ninguém, nós não éramos homens nobres, importantes. O Senhor arrancou meu pai lá do meio das ovelhas, e o Senhor o levantou para governar Israel. Se isso ainda parecesse pouco, o Senhor me colocou para reinar no seu lugar. Ele está querendo dizer: o que é que mais eu tenho para te pedir? O Senhor já deu para mim, já deu para minha família, mais do que esperávamos, mais do que desejávamos, mais do que merecíamos. Sabe o que ele está querendo dizer? O que o Senhor me der agora, só vou ter palavras para agradecer-te mais ainda, porque o Senhor já fez muito mais por mim, muito mais do que eu merecia. Levanta a tua mão, porque o Senhor está falando com você aqui essa noite. Diga uma palavra de gratidão ao teu Deus aqui hoje. Diga para Ele: obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Se você hoje não consegue achar um motivo para dizer um obrigado, para dizer a Deus o quanto você o ama, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez por você, eu vou dar um motivo para você agradecê-lo. O maior de todos os motivos é a morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, no meu e no teu lugar. Mesmo que Ele não nos desse mais nada, mesmo que Ele não fizesse mais nada na nossa vida, mesmo que a gente tivesse que entrar no barquinho e ter só um pedacinho de pão todos os dias lá, ainda assim teríamos mais de 1000 motivos para dizer obrigado para Ele todos os dias da nossa vida, porque Ele é mais do que tudo. Jesus está cobrando aqui gratidão, reconhecimento. Jesus está falando: parece que eu não fiz nada, parece que vocês não me conheceram ainda, parece que eu não manifestei nada para vocês. Vocês estão no barco comigo e estão pensando num pedacinho de pão. Vocês têm eu, que sou muito maior que esse pedacinho de pão aqui no barco, e vocês estão arrazoando aí sobre o não ter pão. Que consideração é essa?
Aí Jesus cobra outra coisa. Não considerastes, nem compreendestes ainda. Compreensão. Jesus aqui está querendo falar que os discípulos ainda não compreenderam que eles não eram qualquer um. Eles não tinham ainda a exata dimensão de quem eles eram. Vocês não compreenderam ainda quem são vocês. Jesus está querendo dizer assim: vocês não compreenderam que não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, foi eu que fui chamar vocês, lá no campo de trabalho de vocês, e se eu chamei vocês, vocês ainda não compreenderam que eu vou alimentar vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou em todos os aspectos guardar vocês. Vocês não compreenderam ainda que a partir de agora vocês estão sob a minha guarda, vocês estão sobre os meus cuidados. Ei, talvez você não compreendeu ainda que no meio de 7 bilhões de pessoas Ele achou graça em você. Ele está dizendo: foi eu que chamei você. Tinha gente na tua família que poderia ser até melhor do que você, tinha tudo para dar certo e acabou não conhecendo Jesus, mas Ele achou graça em você. Talvez você não compreendeu ainda que Ele escolheu você, e Ele está dizendo: ei, sou eu que vou te alimentar, sou eu que vou cuidar de você, sou eu que vou te guardar, sou eu que vou te proteger. Você tem que compreender isso, que você não é qualquer um, Ele é o Senhor que está cuidando de você todos os dias. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Não compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Aí Jesus fala assim: tendo olhos, não vedes? Jesus está chamando eles de cegos. Jesus está falando: eu estou aqui e vocês estão olhando um pedacinho de pão. Vocês têm olhos, mas parece que vocês não veem que eu estou aqui no barco. Já pensou você ter Jesus no barco e você está preocupado porque só tem um pedacinho de pão no barco? Aí Jesus está falando assim: vocês têm olhos, mas eu acho que vocês estão cegos. Vocês estão olhando para um pedacinho de pão quando eu estou aqui, eu o pão vivo que desceu do céu. Tem horas que é assim. As pessoas ficam cegas. Só conseguem enxergar as circunstâncias, só conseguem enxergar o seu pedacinho de pão, e a sua visão se limita àquilo, quando na verdade, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza daquilo que você ainda não viu. Fé é você acreditar naquilo que você não viu. A maioria das pessoas se movem por aquilo que elas podem ver. Os discípulos ainda não tinham aprendido a confiar em Jesus de verdade, porque se moveram por ver o pedacinho de pão. A gente não vai se mover por causa dos pedacinhos de pão. A gente vai se mover através de uma visão que transcende todo o entendimento humano, de uma visão que é muito maior, de uma visão que vai além. O mundo está gritando crise, o mundo está gritando recessão, as pessoas estão desesperadas, querendo fugir, as pessoas estão desesperadas, sem saber para onde ir, e você está com os pés firmes no chão, olhando para Jesus e dizendo: eu estou olhando para aquele que é maior que as crises mundiais, que é maior que a minha enfermidade, que é maior que as minhas circunstâncias. Ele alarga as minhas circunstâncias se precisar. Aí Jesus mexe na memória deles, para ver se pelo menos memória eles têm. Vocês não se lembram de quando eu parti,
os 5 pães para os 5.000. Jesus perguntou: qual foi a sobra? Quantos cestos vocês recolheram? Aí todos gritaram: foram 12. E quando eu partir os 7 pães para os 4.000, qual foi a sobra? Todos eles gritaram: 7. Aí Jesus, no versículo 21, pergunta assim: como vocês não entenderam ainda? Como é que pode vocês ter memória e não ter entendimento? Como é que pode vocês ter memória e ainda estar olhando para o pedacinho de pão, preocupados porque só tem um pedacinho de pão no barco? Não adianta ter uma grande memória, não adianta ter memória do que já aconteceu e não aprender nada, e não aprender a confiar no Senhor. A gente tem que aprender a confiar nele de verdade. A gente tem que aprender a depositar nele a nossa confiança plena e dizer: Senhor, venha o que vier, eu estou contigo, eu sei que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, e o que vale é isso. Eu gosto muito de falar da cena da multiplicação dos pães e dos peixes, porque quando Jesus faz essa cobrança, Jesus não está cobrando à toa. Jesus está fazendo todas essas cobranças porque os pães e os peixes não se multiplicaram nas mãos de Jesus. Os pães e os peixes se multiplicaram nas mãos dos discípulos. Foi nas mãos dos discípulos que houve a multiplicação, não nas mãos de Jesus. Vamos rever a cena? Vamos rever da primeira multiplicação, porque da segunda é idêntica, só muda o número de pães e muda o número da sobra. Mas a história se passa no meio de um deserto, de um lugar deserto. Uma mulher tem um filho de aproximadamente 12 anos, 14 no máximo. O menino vai até onde Jesus está. O garoto é novo, a mãe lhe dá 5 pães e 2 peixinhos para ele levar dentro de um bornelzinho. O garoto vai animado para o culto. Imagina um culto com Jesus. Imagina ouvir Jesus pregar. Se ouvir um pregador bom hoje já é gostoso, imagina ouvir Jesus de perto. Jesus prega uma mensagem, a multidão se alvoroça, ele faz um milagre, a multidão, aí ele prega mais uma mensagem, ele conta uma parábola e a multidão vai ficando, vai ficando. Quem é que quer sair de perto de Jesus? Vai vindo mais gente, a multidão vai se aglomerando e Jesus vai pregando, vai ensinando, vai contando parábolas e vai fazendo milagres. O dia vai correndo. Chega a tarde, é mais ou menos 6 horas da tarde. Os discípulos pensam: vamos até o mestre e vamos pedir para ele. Na primeira multiplicação, parte dos discípulos o interesse de despedir a multidão. É os discípulos que têm a ideia de despedir a multidão. Então os discípulos chegam: mestre, vamos despedir a multidão para que tenham tempo ainda de comprar alguma coisa no caminho, estão com fome, estão o dia todo aqui, o lugar é deserto. Aí Jesus olha para eles, para a proposta deles, e diz assim: por que ao invés de vocês despedirem a multidão, vocês mesmos não deem o que comer para essa grande multidão? Aí parece que dá para ver o sorrisinho, aquele sorrisinho em Pedro, aquele sorriso de Tiago, de não ter entendido direito, de João, de Filipe, de Bartolomeu, de André. O que, mestre? Por que vocês mesmos não alimentam essa multidão? Eles dão uma olhadinha assim: mestre, a gente não tem tanto dinheiro em caixa assim não. Mesmo que a gente tivesse hoje aqui 200 denários, 200 dias de trabalho aqui depositado, a gente não ia ter lugar para comprar tanto pão para essa grande multidão. Aí Jesus aqui dá 3 ordens. 2 delas está aqui no texto, uma delas está nas entrelinhas. Jesus chama um grupo de discípulos e manda esse grupo pegar os cestos que estiverem disponíveis por perto, porque Jesus não carregava tantos cestos assim. Então quem está pegando os cestos emprestados deve estar respondendo para quem está emprestando: por que é que você quer tanto cesto emprestado? Os discípulos devem estar dizendo: é porque o mestre vai fazer alguma coisa.
Então eu tenho uma palavra profética para dar para alguém aqui essa noite. Nós somos os únicos que podemos sair atrás do cesto, sem ao menos ainda ter nada para apresentar. Somos os únicos, porque o Senhor já liberou uma palavra. Nós já podemos preparar os celeiros para a sobra, porque o Senhor vai fazer alguma coisa. Ou você acredita que ainda neste ano o Senhor vai fazer alguma coisa na tua vida? Então é profético, tome posse dessa palavra, porque é profética. Eles vão trazendo os cestos e vão espalhando os cestos pelo chão. Outro grupo de discípulos sai no meio da multidão gritando: alguém trouxe pão? Alguém tem um pedacinho de pão? Quem é que tem pão? Alguém trouxe pão? A mulher que eu estou com o marido pergunta: tem alguma? Não, não tem, ninguém tem. Um garotinho timidamente levanta a mão e diz assim: eu tenho. Tenho. Você tem o quê? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos, com a maior falta de confiança, pega esses 5 pães e esses 2 peixinhos e leva para Jesus. Olha como a história começou. Era uma semente, a semente foi para a terra, da terra foi para as mãos do agricultor foi para a casa da mulher, foi para as mãos da mulher, das mãos da mulher foi para o forno, do forno voltou para as mãos da mulher, das mãos da mulher foi para as mãos do menino, das mãos do menino foi para as mãos dos discípulos, das mãos dos discípulos foi para as mãos de Jesus, e das mãos de Jesus foi para a presença do Pai. E aí o milagre é certo. Oh, glória a este Deus que faz coisas extraordinárias. Uma pequena semente e um milagre extraordinário. Eles levam, mas quando eles chegam para Jesus, eles já apresentam as limitações. Achamos, mestre. Acharam? Achamos. Eles pensavam que Jesus não sabia da presença do menino no meio da multidão. Quem foi que disse que Jesus não sabia daquele menino lá? Quem é que entra com pão no meio de uma multidão que não tem nada para apresentar e não vai chamar a atenção do mestre? Não vai chamar a atenção do Senhor? Se você trouxe alguma coisa para apresentar aqui essa noite, levanta a mão e diga um amém bem forte. Aleluia. Mestre, temos aqui 5 pães, 2 peixinhos. Mas para que vai servir, Senhor? Vai dar para nada, não dá nem para a gente. E aí Jesus pega os pães, os cestos estão espalhados pelo chão. Aí Jesus diz assim: agora eu quero que vocês façam mais uma coisa. Mande a multidão se assentar. A palavra se assentar aqui é reclinar-se. Esse reclinar-se aqui é diferente daquela forma de se reclinar dos mestres em um debate teológico, como na casa de Simão. Diferente. Era o reclinar-se de um beduíno, que no deserto com a sua família se reclinava para banquetear. Jesus está dizendo: manda o povo se reclinar, de grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Então os discípulos saem e começam a organizar a multidão, de grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Jesus, quando manda eles se sentarem, Jesus está falando mais uma vez: eu quero que eles confiem em mim, porque gente andando para lá e para cá mostra ansiedade. Eu não quero ninguém andando para lá e para cá, ninguém ansioso, não, eu não quero isso, eu quero gente sentada, crendo que o milagre vai acontecer, é a confiança. Jesus também está querendo dizer que Ele não faz nada perfeito no meio da desorganização. Então Ele manda se assentar, se reclinar. Quando todos estão sentados, reclinados na posição de quem vai banquetear, então Ele pega os pães, Ele pega os peixes e Ele apresenta para o Pai. E Ele dá graças ao Pai por aquilo que Ele tem. Ele abaixa, os cestos estão espalhados no chão, a multidão está esperando, os discípulos estão a postos, prontos para servir a multidão. Então Jesus pega os pães e reparte, coloca um pedaço na mão de Pedro, um pedaço na mão de Tiago, um pedaço na mão de Filipe, um pedaço na mão de André, um pedaço na mão de Mateus, de Marcos, de cada um dos 12. E quando ele coloca um pedacinho de pão nas mãos de cada um,
Ele olha e diz assim: agora reparta o pão para a multidão. Não, isso é muito forte, gente. E se fosse eu lá, se fosse você, ia olhar para Jesus e ia dizer: Senhor, o que é para fazer com esse pedacinho de pão? Jesus diria: reparte para a multidão. A gente ia dizer: Senhor, mas é um pedacinho só, Senhor. E Jesus estaria dizendo: reparta o pão para a multidão. Eles dão uma olhadinha, o cesto é desse tamanho, ou maior. Esse cesto da primeira multiplicação era grande, cabia uma pessoa deitada dentro. Foi o mesmo cesto que usaram para colocar Paulo e descê-lo pelos muros da cidade. Cabia uma pessoa deitada, era um cesto grande. Então, eles olham para o cesto grande, gigante, um pedacinho de pão pequenininho, e eles arrancam o primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço, quarto, quinto, sexto, e o pão vai multiplicando. Mas multiplica onde? No cesto? Não, o pão multiplica aqui nas mãos dos discípulos. O Senhor está fazendo milagres através das nossas mãos. Sabe por que Ele quis que o milagre acontecesse de pedacinho a pedacinho? Que é para a gente aprender a ter confiança de verdade nele. A gente tem que aprender a confiar, arrancar cada pedacinho do nosso pão e acreditar que é Ele que vai multiplicar o nosso pedacinho de pão à medida que a gente acreditar na sua palavra. É aqui, ó, pedaço a pedaço. Eles enchem o primeiro cesto e o pedacinho de pão ainda está na mão. Tem horas que a gente fica esperando Deus descer e dar tudo para a gente, da noite para o dia. Ele está falando: não, eu vou te dar um pedacinho de pão, reparta esse pedacinho de pão, porque o milagre vai acontecer nas tuas mãos. O milagre, na verdade, é a palavra que Jesus liberou ali. Pregador, onde é que está o milagre? O milagre está na palavra que Jesus liberou. Quando ele disse: reparta o pão para a multidão, ele estava liberando o milagre. Então, o milagre está em você acreditar na palavra que ele libera. É na palavra dele que está o milagre. Se você tiver fé e acreditar na sua palavra, o milagre vai acontecer e você pode confiar. Deus está falando com alguém aqui essa noite, muito de perto. Que Ele já deu um pedacinho de pão para você. Que Ele já te deu alguma coisa. Mas você tem que acreditar na palavra dEle. Você não pode viver a sua vida baseada nas coisas que vão aparecendo ou vão desaparecendo. Você tem que confiar na palavra dEle. Aprende a confiar em Jesus de verdade. Os discípulos aqui demonstraram tamanha falta de confiança em Jesus. Tinham Jesus, mas preocuparam-se porque não tinham pão no barco. O Senhor está chamando a nossa atenção nesta noite e dizendo: pode não ter nem um pedacinho de pão no seu barco, mas se Ele estiver no teu barquinho, tenha certeza que alguma coisa Ele vai fazer se você precisar. E se Ele não fizer nada, a presença dEle no barco é autossuficiente. Nós não o servimos por aquilo que Ele pode nos dar ou fazer, não. Nós o servimos por aquilo que Ele é o Deus da nossa vida, Ele é tudo. Fica de pé, por favor, que eu quero orar por você. Por isso que Jesus diz: como vocês não entenderam ainda? Os pães se multiplicaram nas mãos de vocês, vocês armazenaram as sobras, e vocês estão preocupados porque agora só tem um pedacinho de pão? Confiança é essa? Que confiança é essa sua? Chega num culto como este, está desesperado, como que se Deus nunca tivesse dado nada
nenhuma prova para você de que Ele é o Senhor da tua vida. Vem aqui na frente se você quiser uma oração especial nesta noite. Você ouviu essa pregação e você está dizendo: meu Deus, eu preciso aprender a confiar em Jesus de verdade. Eu preciso, Senhor, ter mais confiança, ter uma confiança mais plena. Preciso aprender, Senhor, que Tu és tudo para mim. E mesmo que os recursos sejam poucos, eu tenho que aprender a confiar no Senhor. Depois de 3 anos e meio de seca, Deus poderia fazer vir uma trovoada, não é verdade, pastor Lediel? Uma tempestade depois dos 3 anos e meio, mas não. Deus faz aparecer uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E um profeta vê a nuvem. Que tamanho que era a nuvem? Da palma da mão de um homem. Não era do tamanho da mão, era do tamanho da palma. Ninguém está vendo a nuvem, mas o profeta está vendo. Tem hora que a gente vai gritar: eu estou vendo a nuvem, vai chover, e as pessoas do lado estão olhando para cima: cadê a nuvem? Eu não estou vendo. E você vai dizer: eu vejo, tem uma nuvem lá, vai chover. Deus poderia dar para os israelitas na peregrinação do deserto comida para eles estocar durante o mês, não poderia? Mas Deus não dava. Deus mandava o maná para todos os dias. Não podia armazenar, se armazenasse estragava. Por quê? Deus mandava a porção diária, que era para o israelita ir dormir com a confiança, com a certeza de que no outro dia de manhã o maná estaria lá, porque era Deus que cuidava deles. Deus vai te dando de pouco em pouco. Ele vai fazendo o pão ser multiplicado nas tuas mãos, pedaço a pedaço. Para quê? Para que você aprenda a confiar nele, a confiar na palavra dele, a acreditar que é ele que está cuidando de você diariamente. Se tiver mais alguém com uma necessidade especial, que queira vir aqui na frente, a oportunidade é essa, nós estaremos orando por você. Há mais alguém? Venha, porque o Senhor está renovando as nossas forças aqui hoje. Fecha os teus olhos, que nós vamos orar neste momento. Oh, glória a este Deus, aleluia. Oh Deus, estamos orando aqui, Deus, depois de ouvir a Tua palavra, de nos alimentar dela, Senhor, precisamos aprender a confiar em Ti de verdade. Precisamos aprender a confiar mais no Senhor, a tirar os nossos olhos do pedacinho de pão e olhar para o Senhor, e olhar para Cristo, que está presente na nossa vida, dia após dia. Senhor, ajuda este Teu servo, ajuda esta Tua serva a ter uma confiança plena em Ti, a não desviar o seu olhar para aquilo que é material, para aquilo que é previsível, que é palpável, mas a crer que o Senhor está presente em todas as circunstâncias, e que a presença do Senhor é tudo, que a presença do Senhor é mais do que qualquer pedacinho de pão que a gente possa ter. A presença do Senhor vale mais do que a matéria, do que as oportunidades da terra. Em nome de Jesus, ajuda os Teus filhos, Senhor, ajuda as Tuas filhas. Celebre ao Senhor por um momento, adore a Deus, porque Ele está renovando a tua confiança hoje. O Senhor está renovando as tuas forças. Ele está falando com alguém aqui hoje, para que você aprenda a confiar nele de verdade, para que você deposite nele a sua confiança, para que você olhe além das circunstâncias, olhe além das dificuldades, das crises, e veja o Senhor como Deus que está cuidando de você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.